Olá, pessoas! Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre lógica, mas não é mais a lógica aristotélica, é a lógica simbólica. Aqueles conceitos que nós trabalhamos em Aristóteles, vocês vão ver que para serem utilizados dentro de outras perspectivas, eles precisam ser simbolizados, o que vai facilitar a interpretação, de certa forma, e além disso, ela vai permitir a interpretação em diferentes linguagens. Então, não somente utilizando um tipo de língua você vai conseguir responder aquilo ali, certo? Então, já sabem, peguem a folhinha, uma caneta para anotar os pontos principais e vamos seguir. Primeiramente, a lógica simbólica, vocês sabem, ela é denominada como a lógica do simbolismo, ou seja, ela vai utilizar símbolos para descrever conceitos lógicos. É denominada como uma linguagem artificial. Por quê? Porque ela não vai ter aquela essência clássica, né? Ela não vai usar aquela linguagem normal, a linguagem comum que nós conhecemos. É uma linguagem técnica, certo? Específica, que ela vai ser utilizada como um instrumento mais eficaz para análise e dedução formal. Então, ela é bem diferente da linguagem normal que nós conhecemos. Então, ela é um instrumento mais eficaz para essa análise. Então, análise e dedução de fatos, de conceitos. Essa é a função básica da lógica simbólica, certo? Então, a lógica simbólica, ela tem alguns pilares para que ela funcione. E esses pilares são conceitos que precisam ser explicados. Então, primeiro, a lógica proposicional. O que seria isso? É a parte da lógica simbólica que estuda as formas de argumentos em uma linguagem artificial, com símbolos que são utilizados para representar as proposições e as conexões que se estabelecem entre elas. Então, é basicamente uma forma de você entender as proposições dentro da lógica simbólica. Então, existem dois tipos de proposições, inicialmente, né, que são as proposições simples. Vocês já sabem que a proposição seria uma frase, basicamente, né? Então, existem dois tipos de proposições. A proposição simples, que ela vai fazer uma declaração sobre um objeto. Então, o exemplo que eu digo o cientista estuda. Pronto. Então, é uma frase simples e direta. O cientista estuda. Já a proposição composta, ela vai utilizar duas ou mais proposições simples que vão estar conectadas. Aí, se eu disser, por exemplo, o cientista estuda e trabalha pesquisando sobre genética. Pronto. Então, eu estou dizendo duas frases. Ele estuda, o cientista estuda que é a conexão, trabalha estudando e trabalha com genética. Então, os conectivos, eles são utilizados justamente para fazer essas proposições compostas. E esses conectivos, eles podem dar a impressão de negação, que é o não, né? Vocês sabem, que é representado pelo til. Vocês vão dizer, tem uma representação? Tem, porque quando nós passarmos para as tabelinhas da verdade, vocês vão entender o porquê é necessário ter essa simbologia. Então, o não é simbolizado pelo til, símbolo do til. As conjuntivas, vocês sabem que é o que é representado por esse ezinho comercial. As disjuntivas, que podem ser inclusiva ou exclusiva. Lembrando, negativa, ela nega uma proposição nega a outra. Conjuntiva, uma proposição adiciona a outra. Disjuntiva, vai depender, obviamente, né? A disjuntiva vai ser simbolizado pelo V, que é a inclusiva, e a exclusiva pelo W. Na inclusiva, ela vai admitir duas alternativas, e na exclusiva vai admitir apenas uma. É diferente da negativa e vocês vão entender em breve, certo? A implicação,
isso daqui já são termos que vocês já conhecem, obviamente, da matemática. Se reticências, então vocês vão encontrar isso aplicado dentro de uma frase. E é simbolizado pela setinha para a esquerda. Então, a seta para a esquerda, ela simboliza uma proposição de implicação. Equivalência. Se e somente e se, essa vocês já viram com certeza. Então, a setinha é bidirecional. Então, ela tem duas direções. E, partindo justamente daí, da lógica proposicional, nós vamos ver as tabelas da verdade. Então, vocês já sabem os tipos de proposição. Implicação, que é como se fosse uma consequência, e equivalência, que uma coisa vai equivaler à outra. Então, as tabelas da verdade, elas vão utilizar basicamente que tipo de conceito? Esses conceitos aqui dos conectivos. Então, para buscar justamente esses conceitos da proposição, para você identificar esse tipo de proposição, você obviamente vai precisar entender como funcionam esses conectivos. Então, aqui eu trouxe a tabelinha da verdade, né? As tabelinhas da verdade. Vocês vão ter a representação aí de cada um dos conceitos. Então, por exemplo, uma proposição, temos duas proposições, P e Q. E a negativa de P vai ser quando o quê? Ela vai estar, obviamente, uma delas vai ter que estar ou falsa, né? Uma delas vai, no caso o P, ele vai ter que ser falso. Então, veja que apenas onde P é falso é que nós temos como a negativa sendo verdadeira. Então, vocês vão ter proposições simples negativas, que no caso, apenas quando P é falso é que a proposição é verdadeira. Vocês vão ter as conjuntivas, que no caso só vão ser verdadeiras quando ambas forem verdadeiras. Então, vocês vão ter no primeiro caso aqui, apenas o primeiro caso vai ser verdadeira, as demais vão ser falsas, porque ou ambas são falsas, ou uma é falsa e outra é verdadeira. Então, como ela é conjuntiva, ela está adicionando as duas proposições, elas estão corretas, então está dessa forma. Nós temos a disjuntiva inclusiva e exclusiva. A inclusiva, vocês vão ver que ela vai admitir ambas as proposições, e ela só vai ser falsa quando as duas proposições serão falsas. Então, ela vai admitir ambas as proposições. E a exclusiva, ela vai admitir apenas uma das proposições. Então, nos dois casos que a proposição P e Q são iguais, ou FF ou VV, elas vão ser falsas e vão ser verdadeiras apenas quando uma for diferente da outra. Então, uma vai excluir a outra. Nós temos a implicação, que é o se isso acontecer, então nós temos a proposição, a implicação, aliás, e a implicação, vocês vão ver que apenas em um caso, ela a implicação, ela só vai ser falsa em um caso, quando P for verdadeiro. Quando P for verdadeiro e Q for falso. Então, ela só vai ser verdadeira nos demais casos. Então, P e Q tem que ser verdadeiro, ou os dois tem que ser falso, ou P tem que ser falso. Mas apenas quando P é verdadeiro e Q é falso, essa implicação ela vai ser falsa. E nós temos a equivalência. Então, a equivalência vocês já sabem, que é se e somente se. E vocês vão ter o se e somente se apenas quando ambas as proposições forem iguais, ou sejam ambas verdadeiras ou ambas falsas. Então, isso aqui é denominado como tabelinha da verdade. Vocês não viram na matemática, vão ver, ou vão rever, ou já viram de novo, não sei, mas vocês vão ter contato novamente com esses conceitos, certo? E, partindo daí, nós temos os sinais de pontuação. Então, é importante termos esse conhecimento da proposição, você entender como a proposição funciona, entender como a tabela da verdade funciona para você conseguir montar enunciados mais complexos. Sim, existem enunciados mais complexos que vão precisar de simbologias um pouco mais complicadas. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo bem simples.
A linguagem da economia é o economês. Então, aqui nós temos uma frase. E os economistas falam economês. Lembrando, conectivo vai representar o tipo de proposição. Então, o I, ele está representando que essa proposição ela é uma proposição conjuntiva. Então, L está representando linguagem e o E, a economia, o economista, no caso. Então, vejam que uma frase está adicionando, ela está se ligando à outra. Então, ela é representada por esse E comercial, que é uma proposição conjuntiva. Aí, eu trouxe um exemplo aqui. Eu trouxe uma negativa de qual seria a negativa dessa primeira frase. A linguagem da economia é o economês. Qual seria a negativa? A linguagem da economia não é o economês. Pronto. Então, essa é a negativa dessa frase. E aí, eu venho com a seguinte, a equivalência. Trouxe apenas esses dois exemplos para vocês pensarem, começarem a imaginar. Vamos lá. Certo, eu sei que a negativa é da linguagem, que é a primeira frase. Lembrando, linguagem, o L simboliza a primeira frase, que é linguagem. E o E vai simbolizar economistas, que é a segunda frase. Então, negativa, a linguagem da economia não é o economês. E a equivalência, como é que seria? A linguagem da economia é o economês se e somente se os economistas falam economês. Então, nós temos a equivalência. Então, eu espero que vocês estejam percebendo que, sim, essas proposições, elas vão realmente ter esses elementos aqui que foram descritos, né, na lógica proposicional. Então, vão depender, obviamente, desses elementos que vão ser aplicados aos conceitos. Então, é necessário observar esses sinais de pontuação quando queremos representar uma frase, por exemplo. E nós temos as formas de enunciados. Então, vocês vão ter 3 formas de enunciado básico. A tautologia, em que todos os enunciados serão verdadeiros, sempre verdadeiros, certo? A contradição, em que a verdade sempre será falsa. E a contingência, que vai praticamente abraçar os dois lados. Podem ser verdadeiros ou falsos. Então, vai depender, obviamente, do reconhecimento de como essa proposição ela pode ser trabalhada, certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, já sabem, podem procurar. E deixo vocês com a frase de Denis Diderot. O primeiro passo para a filosofia é a